Amém, queridos. Amém. Quero nessa noite compartilhar com vocês uma mensagem a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 13. E nós vamos ler até o verso 48. Diz assim, Lucas: alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir. Fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Pedro perguntou: Senhor, está contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato,
a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. Então comece a bater nos seus servos e nas servas, a comer, a beber e embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Te convido a orar comigo mais uma vez. Pai, estamos diante do Teu Evangelho, e eu te peço mais uma noite, que o Teu Espírito Santo nos ilumine para entendermos as Escrituras, que sejamos iluminados por Ti, que não somente entendamos com a nossa mente, mas com o nosso coração, com a nossa prática. É o que eu peço por mim e por todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A vida, ela é um sopro. Não é à toa que Salomão, ele vai dizer em Eclesiastes que tudo é vaidade. E essa vaidade tem a ver com esse sopro, com esse vento, com esse nada. A vida, ela é curta, a vida, ela é breve, e eu pude testemunhar isso na minha vida nesses últimos dias, quando um médico me falou que eu estava com a Covid e que eu iria ali para um leito de hospital e que eu poderia melhorar ou piorar. Ali eu pude perceber o quanto a vida ela é curta. E eu sei que outros irmãos como eu, como por exemplo o João Marcos, que eu tive a alegria de falar ontem e saber que ele já está muito melhor, também passaram por essa experiência. O João Marcos, no caso, ainda mais intensa, chegando a ir até a UTI, quase precisando ali ser entubado para poder ter o oxigênio suficiente para poder respirar. Nesses momentos em que a gente se depara com a vida e com a brevidade da vida e com a morte bem à espreita, a gente passa a refletir, a ressignificar algumas coisas e a revisitar a nossa prioridade, revisitar o nosso senso de urgência, revisitar aquilo que é mais importante, daquilo que é menos importante, e a gente acaba fazendo todo um balanço. E eu creio que, de certa maneira, pela influência do próprio Evangelho, eu já tinha um senso de prioridade, mas me parece que depois de uma experiência como essa, e diante da situação toda dramática que nós estamos vivendo, parece que as páginas do Evangelho, elas se tornam ainda mais claras e nítidas acerca do que é a vida e do que vale a pena na vida. E eu, como pastor, e algumas semanas, acho que um mês e pouquinho atrás, eu tive que responder a uma pesquisa de um amigo sobre o que é ser pastor. E eu não sei se eu o surpreendi com a resposta ou não, mas eu não disse que ser pastor é ensinar doutrina para a igreja. Eu não disse que ser pastor é cuidar da parte administrativa de igreja. Eu não respondi que ser pastor tem a ver com cuidar do templo, das paredes, do concreto, da logística, da ordem. Eu disse que ser pastor
para mim, significa ensinar a viver à luz do Evangelho. Eu não estou aqui para te doutrinar. Eu não estou aqui e não retornei para cá com a intenção de forçar você a crer e a ter as mesmas respostas, que são as respostas que eu tenho para as perguntas que eu faço a respeito de uma série de coisas. Eu creio que eu estou aqui para repartir, à luz do ensinamento de Jesus, um tipo de conteúdo cuja qualidade vai ensinar você a viver a sua vida de maneira mais adequada. E nessa noite em especial, o grande ensinamento que nós temos à luz desse texto que a gente leu, e à luz de muitos outros que nós poderíamos partilhar aqui nessa noite, é te ensinar que o Evangelho, ele tem que provocar em nós um senso de urgência. Ou melhor, é necessário que nós tenhamos um senso de urgência para viver o Evangelho com toda a radicalidade daquilo que o Senhor Jesus tem para nos ensinar. O Evangelho tem que pegar suas prioridades e inverter todas elas. O Evangelho tem que te fazer mudar completamente o teu senso e a tua percepção daquilo que de fato é urgente. E quando a gente lê esses textos, eu gostaria de dividir aqui em 3 elementos presentes nesses 3 grandes trechos que nós lemos. Em primeiro lugar, a gente precisa perceber que existem fatores na nossa caminhada e na nossa vida, queridos irmãos e irmãs, que prejudicam o nosso senso de urgência, ou o senso de urgência que o Evangelho produz na nossa vida. Existem barreiras que, conforme a gente vai caminhando, vão sendo erguidas e vão atrapalhando drasticamente o senso de urgência que o Evangelho produz em nós. E eu creio que este tempo em que nós estamos vivendo é o tempo oportuno, é o kairós de Deus, para que a gente, de maneira definitiva, passe a encarar com seriedade e a vivenciar o Evangelho, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas. A gente não sabe o dia do Senhor. A gente não sabe quando o nosso próximo vai partir. A gente não sabe nada, essa que é a verdade, a gente sabe muito pouca coisa. E aquilo que a gente tem para viver, a porção de vida que o Senhor tem nos dado, o fôlego de vida que o Senhor tem colocado em nossas narinas, nos nossos pulmões, a gente vai ser cobrado por essa porção de vida que a gente tem aqui. E eu sei que a gente tem esperança na eternidade, que a gente tem esperança na ressurreição, que a gente tem esperança da plenitude dos tempos, que vai acontecer lá na frente. Louvado seja Deus por essa esperança. Entretanto, nós não seremos cobrados da esperança no mundo vindouro, no reino pleno, na manifestação plena do Senhor e do reino de Deus. Nós prestaremos conta da porção de vida que nós vivemos agora. E ratifico, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o daqui a pouco, a gente não sabe se a gente vai estar lutando pela vida, a gente não sabe, como muitos infelizmente não sabem, se sequer vão ter um leito
de hospital para poderem ser bem amparados e tratados. Quais são esses bloqueios que dificultam esse senso de urgência de vivenciar o Evangelho na nossa vida? Esse primeiro trecho, em que um homem procura Jesus, ali do meio da multidão, e vem pedir para Jesus intermediar uma questão de herança, e Jesus responde contando uma parábola a respeito desse homem rico que produziu muito e que não sabia o que fazer e destruiu seus celeiros pequenos para construir um celeiro gigante e ficou todo contente e todo feliz, dizendo que agora ele vai descansar, ele vai comer, agora ele vai beber, agora ele vai se alegrar. E ele diz que, contudo, Deus disse para esse homem rico: olha, você é um insensato, você é um tolo, você é um bobalhão, porque você não sabe que esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Queridos, a gente vive dentro de um tipo de cultura, dentro de um tipo de mundo, dentro de um tipo de sistema, que nos faz, muitas vezes, pessoas gananciosas e egoístas. Gente que só pensa no próprio umbigo. Gente que só pensa no seu próprio benefício. Gente que tem o coração completamente comprometido e dobrado diante de um Deus que não é o Deus revelado em Jesus, mas é mamon, é dinheiro. Gente que não consegue ter o mínimo de percepção comunitária, porque é egoísta, individualista, porque só pensa no seu celeiro, só pensa em aumentar o seu celeiro, só pensa em descansar, em comer, em beber, em se alegrar por conta das riquezas e as riquezas acumuladas. Não raras vezes essas pessoas elas se perdem, porque na hora que a vida faz uma reviravolta e a conta bancária despenca, essa pessoa não sabe o que fazer, porque ela está imersa na ganância, ela está imersa no egoísmo. No segundo trecho que nós lemos, Jesus fala sobre as preocupações da vida. E aqui, para além das riquezas, nós temos um outro tipo de barreira que impede a gente de vivenciar o espírito do Evangelho no nosso dia a dia. Que é quando nós acabamos por ter prioridades equivocadas. A gente fica se preocupando com o que comer, o que beber e o que vestir, ao invés de se preocupar com o reino, ao invés de se preocupar com as coisas do reino de Deus. A gente fica atormentado e desesperado, porque a gente está pensando no futuro e no amanhã, em relação a coisas e elementos que são muito menos importantes do que a causa do reino, a causa da justiça. E o nosso coração, como ele diz lá no finalzinho, no verso 34, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E a gente não entende que a gente precisa viver tendo como prioridade o Evangelho, e a partir dessa prioridade, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E essas demais coisas, como o texto diz de maneira muito clara, tem a ver com vestimenta, tem a ver com roupa, não tem a ver com carro do ano, não tem a ver com mega apartamentos, não tem a ver com nada disso, tem a ver com as coisas necessárias para que a gente viva. Irmãos, Deus vai dar o que é necessário, Deus vai cuidar de nós, porque Ele cuida das aves, e nós somos mais importantes do que as aves. Se Ele veste os lírios do campo, se Ele cuida disso tudo, e nem Salomão, no esplendor da sua riqueza,
pôde ali se vestir como um lírio. Ele vai cuidar de nós, porque Deus, Ele está comprometido com a causa humana. E eu não tenho dúvida de que se a gente fizer uma pergunta muito profunda e pertinente nesses dias, que é a seguinte: onde Deus está na pandemia? Onde Deus está nesse caos que o Brasil está vivendo? Onde está Deus? Eu sei que Deus, Ele está com aqueles que sofrem. Eu sei que Deus está com aqueles que estão esperando um quarto ali para serem internados. Eu sei que Deus está com as pessoas que estão sofrendo por conta dos seus entes queridos. Eu sei que Deus está completamente envolvido e comprometido em amparar aqueles que estão sofrendo duramente nesse instante, como nós. E Deus vai cuidar da gente. E Deus vai cuidar da gente. E o problema da gente ter a prioridade equivocada é que a gente não age como Deus age. A gente não prioriza o que Deus prioriza. E a gente fica focado em detalhes. Ao invés de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ao invés de estendermos as nossas mãos, porque o Evangelho diz no verso 33, vendam o que têm e deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Qual que é esse verdadeiro tesouro? Que tipo de bolsa é essa que não vai se gastar? Isso tem a ver com o nosso olhar com aquele que sofre, isso tem a ver com a nossa mão estendida, isso tem a ver com as nossas lágrimas, isso tem a ver com a nossa empatia, isso tem a ver com o nosso coração dilacerado por conta desses que estão angustiados e desesperados por conta do caos que está instalado no nosso país. Se você só está preocupado e pensando qual vai ser o cardápio do jantar de amanhã, a tua prioridade está errada. Porque tem gente precisando de comida agora. Tem gente desesperada agora. E Deus está com esses. E nós precisamos estar também, porque senão a gente vai perder a ordem das nossas prioridades. Isso vai ser um bloqueio para que a gente viva o Evangelho agora. Por fim, ele complementa e fala: estejamos prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Verso 35. Nós muitas vezes estamos distraídos. Muitas vezes na caminhada cristã, o tipo de espiritualidade que a gente constrói e desenvolve é um tipo de espiritualidade tola, pequena, inútil, sem relevância. E a gente não tem atenção para perceber aquilo que é importante, aquilo que é necessário. A gente não tem a prontidão de agir à luz do Evangelho na porção de vida que Deus está te dando agora. E a gente se distrai com bobagem, a gente se distrai com besteira. Falta atenção para a gente poder ter essa candeia acesa, para a gente poder ser como esse servo que sabe que o seu Senhor vai voltar. Falta atenção, disposição, sede, ânsia, para a gente poder ser servos que estão trabalhando, servos que estão servindo, servos que estão vigiando, servos que estão com os olhos abertos, servos que estão atentos ao que está acontecendo ao redor. Eu sei que tem gente que não tem estômago, que não tem condição psicológica,
E eu entendo estes. Eu compreendo que não tem condição de se submeter às notícias e a tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Mas tem gente que prefere não se comprometer com aquilo que está acontecendo ao redor. Tem gente que prefere diminuir o fogo da lamparina ali e ficar meio disperso. Tem gente que escolhe deliberadamente se fechar em si mesmo e não ter a prontidão do Evangelho, a prontidão daquele servo de Deus que olha para isso e fala assim: eu não posso não fazer nada, eu não posso não chorar, eu não posso não deixar de alguma maneira eu ser afetado por isso que está acontecendo. Tem gente que deliberadamente escolhe se esquecer que o Senhor vai voltar e vai falar assim: o que você fez com aquilo que eu te deixei? O que você fez com o recurso que estava na sua mão? O que você fez com o fôlego de vida que você tinha para agir em determinada situação? O que você fez com a tua palavra? O que você fez com aquilo que você aprendeu na igreja? Está na igreja desde criança. Passou por EBD, passou por 1 milhão de passos, de salas, de ensino, de pregação, escuta a pregação de segunda a segunda, de domingo a domingo. O que você fez com o ensino do Evangelho? O que você tem feito? Tem gente, conforme é descrito aqui, que se perde, fica desatento. E eu me lembrei de Mateus 16 também, de outra pessoa e de outro exemplo de alguém desatento. Quando Jesus começou a mostrar para os discípulos dele que ele haveria de ser entregue aos religiosos e que ele sofreria muito, Pedro puxa Jesus de canto e repreende Jesus e fala assim: Jesus, que papo é esse de morte? Para com isso, para com isso. E Jesus fala para ele assim: arreda Satanás, arreda Satanás. E na continuação do texto ele vai dizer: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? Percebe o senso de urgência? Pedro estava sem atenção, ele não estava prestando atenção no que estava acontecendo, e Jesus repreende Satanás, porque aquilo é coisa de Satanás. Vivenciar a vida sem ter a atenção necessária no Evangelho, isso é distração, é isso que o inimigo quer fazer em nossa vida. E Jesus é enfático, no sentido de dizer: não, eu sei qual é o meu propósito, e eu vou glorificar o Pai, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque a minha prioridade é agradar aquilo que eu aprendi do Pai, porque aquilo que eu faço, eu aprendi vem do Pai fazendo. E nada vai me distrair, nada vai tirar a minha atenção. Ganância, egoísmo, prioridades equivocadas, falta de atenção. Meu irmão e minha irmã, chegou a hora de nós sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Chegou a hora da gente não permitir que essas barreiras atrapalhem a nossa vivência de fé, atrapalhem o nosso compromisso com o Evangelho, atrapalhem o senso de prioridade que o Evangelho tem que ter dentro da tua alma. Por isso, eu queria dizer para vocês no final dessa mensagem duas coisas que diante dessa vida breve nós precisamos fazer urgentemente, porque é aquilo que Jesus nos ensina. São duas coisas que precisam estar no topo da nossa prioridade. E são coisas que intensificam no meu coração na medida em que eu passo pela experiência que eu passo, em que eu vejo irmãos passando pela experiência, em que eu vejo gente em luto, em que eu me deparo com a certeza que eu nada sei. Em primeiro lugar, ame. Ame.
Não deixa para amar amanhã. Não deixa para amar amanhã. Não deixa para perdoar amanhã. Não deixe para conversar amanhã. Não deixe para resolver um problema amanhã. Não deixe de cultivar os seus laços familiares, de amigos, da comunidade de fé amanhã. Ame agora, ame hoje. Ame tudo que você pode amar, porque é isso que a gente aprende à luz do Evangelho. Ame os pecadores, os piores dos piores. Ame aqueles que ninguém ama. Ame de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento o Senhor, agora. Ame o teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você, como diria a canção. Ame os desprezados, ame os marginalizados, ame os pobres, ame os que sofrem. Doe amor, doe o teu coração. Peça a Deus para tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração que bate, um coração que chora, um coração que se desespera por conta da agonia do outro. Ame a sua esposa agora, porque você não sabe se daqui uma semana você vai estar vivo para amar. Ame o teu filho, ame a tua filha. Brinque com eles, invista tempo com eles. Ame o teu irmão da igreja, ame a tua irmã, que a gente não sabe se ele vai partir, e a gente não vai ter mais a presença, a gente não vai ter aqui o sorriso. Não se arrependa daquilo que você não fez. Ame agora. Segundo lugar, a gente precisa ter uma atitude profética nesse mundo. E aqui, quando eu estou falando de profético, de profecia, não estou falando de ficar prevendo o futuro, não estou falando da chave que vai aparecer ali, da porta que vai aparecer outro lado, não estou falando desse monte de profetada que inundou o nosso universo evangélico brasileiro. Eu estou falando de profecia como aquelas descritas na palavra de Deus, a partir da realidade dos profetas. Não deixe para se indignar amanhã, porque pode ser tarde demais. Não deixe de cobrar do teu governo que precisa ser cobrado agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Não deixe de cumprir o seu papel de cidadão, e de cidadão celestial, nesse mundo como um peregrino, e denunciar a injustiça, ou as injustiças desse mundo agora, porque amanhã pode não dar tempo, e você vai ter se calado. Não deixe para amanhã abrir a tua boca e dizer com todas as letras: é inadmissível que falte oxigênio para um ser humano sobreviver. É inadmissível que a gente tenha acesso à medicina, que a gente tenha acesso à ciência, que a gente tenha todas as condições, e isso não chegue em quem precisa. Tenha uma palavra profética, seja um profeta de Deus, seja a boca de Deus. Não para profetizar carro do ano, não para profetizar sucesso financeiro, prosperidade material. Esqueça isso. Isso é lixo. Isso é lixo, perto da prioridade que o Evangelho coloca no nosso coração. Não fique calado. Não fique calado. Cobre.
Porque a vacina não vai ser comprada na casa da tua mãe. A vacina vai ser comprada pelo Estado. Então cobre o Estado. Cobre vacina. Cobre o que tem que ser cobrado. Profetize. Profetize contra esse sistema religioso falido. Esse sistema religioso que se mobiliza para gastar tempo do judiciário brasileiro para que tenha culto presencial. É o fim da picada, gente. É o fim. As igrejas não deveriam ser parte do problema. Elas deveriam ser a solução. Elas deveriam ser a luz. Elas deveriam ser a esperança. Elas deveriam ser o cuidado, o amparo. Elas deviam espontaneamente dizer: gente, fizemos aqui, juntamos todos de fé cristã, e nós queremos contribuir com a sociedade nesse momento, e é óbvio que a gente vai fechar as portas. É óbvio que a gente vai evitar de ser um foco nesse momento. Meu Deus. Profetize. Deixe esse espírito profético aparecer em você. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã, porém a gente sabe. Nós todos sabemos o que glorifica a Deus. E que você possa glorificar a Deus com a sua vida agora. Encarnar o Evangelho na tua vida e na tua realidade agora. É o que eu peço por mim. É o que eu peço por você. É o que eu peço por nós como comunidade. Que nós possamos viver tendo o Evangelho na nossa vida como algo prioritário. Amar com tudo que a gente pode. E vivenciar a intensidade do Espírito dos profetas na nossa vida. Hoje, não amanhã, agora. Eu te convido a orar comigo nesse instante. Pai, estamos diante do Senhor. Eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo convença os corações de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem agora. Que Teu Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas, de tal maneira que a gente não precise passar por nenhum tipo de experiência complicada de saúde, e que a morte venha se aproximar para que a gente seja despertado. Eu creio no poder do Teu Espírito Santo, e eu sei que Ele está agindo agora. Por isso eu peço que o Senhor inunde e batize no Teu Espírito cada irmão, cada irmã, cada um que está nos ouvindo, nesse batismo do Evangelho, esse batismo do Espírito Santo, esse batismo de amor, para que a gente nos torne pessoas que não cessam em partilhar do Teu amor, para com tudo e para com todos. É o que eu peço por mim, o que eu peço por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.